Gostaria de trazer uma reflexão neste dia, baseada aqui em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queremos falar a diferença que existe entre o cristão e o não cristão, ou seja, entre o cristão e o incrédulo. Existe aqui nesse contexto a diferença bem grande. Vamos falar de uma diferença radical. Quando a gente começa a ler a partir do verso 5 e vai até o verso 13, do verso 5 ao verso 13 vai explicar dos versos de 1 até o verso 4. Então, o cristão está em Cristo, tem o Espírito e é conduzido pelo Espírito, baseado em João 16 e 13, onde Jesus diz: Ele vos guiará em todas as coisas. Se nós olharmos o capítulo 8, verso 2, a Bíblia diz que a lei do Espírito de vida em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Então, o cristão é aquele que sofre uma ação de fora, uma ação de Deus. Considerando aqui a grande proposição que está no capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa expressão é assegurada nos versos 2, 3 e 4. São para esses que nenhuma condenação há. Esse grupo que ele descreve do verso 2, verso 3 e verso 4 do capítulo 8. Os versos de 5 a 13 vai provar essa particularidade que existe. Ele afirma no verso 4 que o objetivo da salvação é para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Do verso 5 ao verso 8, dá uma descrição do contraste que existe entre o cristão e o incrédulo. A palavra-chave para acharmos essa diferença está aqui no verso 5. Os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A palavra inclinação no original significa pessoas inclinadas para certas coisas, ou a pessoa que tem a mente voltada para. Para a nossa compreensão, a palavra inclinação é a pessoa que tem em vista as coisas da carne. São pessoas que sentem as coisas da carne. São pessoas que seguem as coisas da carne. Cuidam das coisas da carne. Essa expressão cuidar, podemos usar mais duas palavras. Organizam as coisas da carne. Preservam as coisas da carne. Pensam nas coisas da carne. Um exemplo aqui encontramos em Filipenses capítulo 3, no verso 16 ele fala, e no verso 19 ele diz assim, uma parte do versículo 19 do capítulo 3 de Filipenses: só pensam nas coisas terrenas. Pensar nas coisas terrenas não é algo ocasionalmente, um momento, uma circunstância, e sim que pensam nelas
acima de tudo. Ou seja, é um hábito. A pessoa tem como hábito pensar somente nas coisas da carne. Não existe outras melhores do que elas. Elas são apetitosas mais do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa melhor. O maior agrado e satisfação estão nas coisas da carne. Os que são inclinados para as coisas da carne. Isso não se limita somente ao fator intelectual, mas envolve todo o ser do homem, o espiritual e o físico. Quem é inclinado para as coisas da carne, são essas coisas que lhe atraem. Mas, na verdade, quais são as coisas da carne, né? O que é coisas da carne? Podemos dizer assim, o que é carne, né? Primeiro, a expressão carne não se limita somente aos prazeres sensuais ou os pecados que envolvem o corpo. Vão muito mais além disso, além dos pecados animalescos. Em Gálatas 5:19 a 21, o apóstolo Paulo coloca uma lista. Quais são as coisas da carne? Ele lista algumas, não todas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Veja a ideia aqui, ele coloca a palavra praticar. Praticar é a ideia de ter como hábito. Então, as pessoas que são inclinadas para as coisas da carne, esses elementos que Paulo coloca aqui, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, são essas coisas que servem como base dentro do ser da pessoa. Então, é tudo que a pessoa sabe fazer, é para onde a pessoa vai se inclinar, é para onde a pessoa vai correr como se fosse uma despensa para buscar algo, como alguém que corre para pegar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha. Então, toda pessoa que ainda não nasceu de novo é uma pessoa inclinada para as coisas da carne. E a despensa dele ou dela é a carne. Tudo que é contrário à mente de Deus, nós podemos definir como carne. Tudo que se opõe à mente de Deus, tudo que se opõe à vida da qual Deus é excluído, nós podemos fazer isso, uma afirmação, né? É carne. Ou a vida deste mundo. É um corte ou um isolamento de tudo que é Espírito Santo. Isso é chamado carne. Ela está ligada sempre ao visível. A inclinação da carne, ela é morte. Então essas são as características de uma pessoa incrédula. Ou seja, uma pessoa que ainda não nasceu de novo. A pessoa que já nasceu de novo, você vai ver na segunda parte do versículo 5. Essas pessoas que nasceram de novo, é que os versículos de 1 a 4 do capítulo 8 estão direcionados. Essas pessoas que são segundo o Espírito, você vai olhar no grego, é a mesma palavra, inclinação. Então são as pessoas que pensam nas coisas do Espírito, têm a mente voltada para as coisas do Espírito de Deus.
têm em vista as coisas de Deus. Elas sentem as coisas de Deus. Seguem as coisas de Deus. Cuidam das coisas de Deus. Imagina uma pessoa cuidando das coisas de Deus. Agora imagine o inverso. Umas pessoas cuidando das coisas da carne. Imagine uma pessoa meditando nas coisas do Espírito. Imagine uma pessoa que passa tempos, como diz no Salmo 1, né? O seu prazer está na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. Você vê que é um ser completo, voltado para uma única direção. E quando a gente olha para a carne, é o inverso. As pessoas que são segundo o Espírito, ou que são inclinadas para as coisas do Espírito, elas não somente pensam ocasionalmente nas coisas do Espírito. Não é algo circunstancial, aqui ou ali. Elas pensam nelas acima das outras coisas. Não é que uma pessoa que nasceu de novo, que é inclinada para o Espírito, não venha pensamentos contrários. Vem, mas a gente vai ver, como Paulo descreve numa série de mensagens que temos pregado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Você vê que Paulo sempre coloca as coisas de Deus acima das outras coisas. E ele dá mais valor às coisas de Deus do que às outras coisas. Não é que Paulo aqui vivia sem comer, sem beber, ou sem trabalhar, coisa dessa natureza, não. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando a questão de prioridade. A questão de uma coisa que vale mais do que a outra. As pessoas que são segundo o Espírito, não existem outras coisas melhores do que as coisas do Espírito Santo de Deus. São as coisas mais agradáveis, mais satisfatórias, mais apetitosas. Os que são inclinados para as coisas do Espírito. Isso não se limita somente ao fator intelectual, mas envolve todo ser inclinado para uma mesma direção. Que é inclinado para as coisas do Espírito, são essas coisas que lhe atraem. Veja aqueles missionários, aqueles 2 rapazes que foram pregar para escravos, e as pessoas diziam para eles: vocês não vão voltar. Mas eles tinham grande satisfação em entregar-se a Cristo para que outras pessoas conhecessem a Cristo. Então, quem é inclinado para as coisas do Espírito, são essas coisas que mais lhe atraem. Os que são guiados, ou seja, que são inclinados para as coisas do Espírito, são pessoas completamente afeiçoadas, que gostam não acima de um gosto simples, mas um gosto completo. Por isso aqui dá da gente ver claramente a diferença entre o salvo e o perdido, entre o incrédulo e o crente. Essa expressão crente eu troco pela palavra cristão. O cristão e o incrédulo está nesse contexto do capítulo 8, verso 5. Os que são segundo a carne são os incrédulos. Os que são segundo o Espírito são os salvos, são os cristãos. São para esses que nenhuma condenação há. Por quê? Porque eles estão em Cristo. Essa é a diferença. Que Deus nos abençoe.